Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. A gente percebe, pelo que a Bíblia fala, e pelos anos de experiência que a gente vê na vida dos crentes, que o que amarra a vida dos crentes é o medo. Uma das coisas, né? Em grande parte, é o medo que impede a pessoa de ser curada, é o medo que impede a pessoa de ter respostas às suas orações, é o medo que faz com que a pessoa tome decisões erradas, é o medo que faz com que a pessoa fique com depressão muitas vezes. É medo. Medo de quê? De tudo. É medo de perder o trabalho, medo de perder o marido, medo de perder a esposa, medo de perder os filhos, medo de morrer, medo de viver, medo de ir trabalhar, né? Tem várias situações. Medo de não ser perdoado por Deus. Sabia que tem isso aí também? Medo de ter pecado e mesmo depois de ter pedido perdão, não ser perdoado por Deus. A pessoa tem medo da condenação eterna, né? Sendo que não há necessidade de ter medo por nada. E você vai ver isso na palavra de Deus hoje. Então o primeiro passo para você derrotar o demônio, por exemplo, que causa uma doença, ou uma depressão, ou uma crise financeira, ou uma amarração na sua vida, é vencer o espírito do medo. Venceu esse espírito do medo, as demais coisas você vence também. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor. Vamos fazer a oração inicial? Pronto, feche os seus olhos, fala com Deus então. Hoje é reunião de cura e libertação, então fala com Deus com relação a essas áreas aí, tá bom? E Deus vai te ouvir e vai te responder não só pela palavra, mas também pela manifestação do poder dele na sua vida. Pai amado e santo, mais uma vez te damos graças por poder falar contigo, te damos graças por saber que a nossa oração é respondida, te damos graças por saber que o Senhor está disposto a nos abençoar e nos ajudar nessa batalha, Pai. Como diz tua palavra, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas é contra os principados, as potestades e os espíritos desse mundo tenebroso, Pai. A nossa luta é espiritual, então nos ajude, meu Pai, nessa batalha, porque mesmo o Senhor disse na tua palavra que somos em todas as coisas mais que vencedores, e nós já decretamos a nossa vitória, Pai. Da nossa parte, então, nós decretamos toda a obra do diabo amarrada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus toda doença amaldiçoada, a doença já seca, o caroço seco, a amarração financeira quebrada em nome do Senhor Jesus. Pai, nós decretamos já a quebra de toda a corrente do mal, e na certeza da tua resposta te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal. Pode se sentar, por favor, então. Se você tiver a sua Bíblia, abra primeiramente, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Olha para cá, por favor. Nós vamos ver aqui uma lição para a gente, tá? O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele fala que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento tem que servir de lição para a gente. Então a gente observa o que aconteceu, como que o Espírito Santo agiu, como que as pessoas também agiram, e a gente faz igual. O resultado vai ser o mesmo, tá? Então nós vamos ver aqui Davi enfrentando o gigante Golias. Só que o gigante Golias, ele era um ser humano muito grande, era uma raça de pessoas que havia naquela época. A sua altura chegava a 2,97 mais ou menos. Ele não era defeituoso, tá? Era um ser humano perfeito. A única diferença é que ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Então ele tinha 24 dedos. Era uma característica genética deles. E ele era muito forte, grande, né, de altura, largo de largura e profundo de profundidade, né, para ser bem exagerado, né? O homem era uma máquina de guerra humana, treinado em batalha, guerreiro, né, sabia manejar espada, sabia manejar lança, não tinha quem vencia. O homem era um monstro, né, vamos dizer assim. E Golias, ele não era, como eu estava dizendo, não apenas um ser humano, mas um representante de Satanás. Porque Golias, ele afrontava o povo de Deus, ele ameaçava o povo de Deus, zombava do povo de Deus e colocava medo no povo de Deus. O Golias era um representante do diabo, exatamente como o diabo tenta fazer hoje com a gente, colocar medo.
E aí o Golias então, ele aparecia lá no campo de batalha, chamava o povo de Israel para a luta, mas ninguém vinha. Por que ninguém vinha? Vamos ler o texto aí. Versículo de número 11. Olha aí, ó. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu aqui é o Golias, tá? O que aconteceu com eles? Espantaram-se e o quê? E o que, gente? Temeram muito. Fala num português mais claro, o que significa temeram muito? Ficaram com muito medo, né? Se borraram de medo lá. A Bíblia não fala se borraram, tá? É só para você entender que eles ficaram com muito medo. Veja que o medo impedia eles de lutarem. Está vendo como o medo acaba travando o crente? Quando você está com medo, você não consegue fazer uma oração de cura, por exemplo. Você não consegue nem fazer uma oração com autoridade espiritual, repreender um demônio. Você tenta, mas não consegue. E às vezes nem tentar o crente tenta, porque o espírito de medo, ele já vai à frente, tentando fazer você não tomar atitude nenhuma, tentando fazer com que você fique parado, estagnado, com medo. E isso aí acaba com você. Mas lembre-se que medo é um espírito, como diz a Bíblia no Novo Testamento. Deus não nos deu espírito de medo, né? Então é um espírito. Então você tem que reagir a esse medo. E sabe, Davi, ele ouviu falar que o gigante estava ameaçando o povo de Deus. E Davi nessa época não era rei ainda. Davi nessa época ele já havia sido ungido como rei de Israel, mas não era o rei na prática. Ele ainda cuidava de ovelhas, ainda era vamos dizer um adolescente, talvez, né? A Bíblia diz que Davi, ele era ruivo, ele tinha uma boa aparência. Quando fala boa aparência, quer dizer que ele não era feio e marrudo que nem os irmãos dele. Os irmãos dele eram tipo macho mesmo, homem macho, né? Vamos dizer assim, peludo, feio, né? Como tem que ser, né? Muito bonito fica esquisito, né? Mas Davi era diferente. Então, ele era mais assim, uma aparência mais delicada. Não era afeminado, nada disso. Mas ele era uma aparência mais delicada, não era peludo que nem os irmãos, né? Não aparentava ser aquele homem bravo, né? Então ele era desprezado pelos irmãos. Ele era desprezado pelos irmãos. Os irmãos ele não davam muita bola para ele não. Tanto é que davam um serviço para ele fazer, que era serviço de menino e de mulher, que era cuidar de ovelhas. E ele fazia com muito amor, mas ele era desacreditado pela própria família. Ninguém dava nada por ele. Só que dentro de Davi havia uma fé inabalável. Eu não vou nem dizer em Deus, hein? Eu vou dizer na palavra de Deus. Porque a fé verdadeira não é você ter fé simplesmente sabendo que Deus existe. É você ter fé naquilo que Deus fala. E Davi, já desde aquela época, ele ouvia falar das coisas de Deus. Ele ouvia falar que Deus amava o povo dele. Ele ouvia as pessoas, os profetas dizerem que Deus, ele apoiava o povo dele. Ele sabia que se o povo de Deus acreditasse e confiasse em Deus, Deus ajudaria o povo dele. Ele sabia que Deus nunca iria desampará-los, porque Davi sabia a promessa que Deus fez, por exemplo, para Josué. E essa promessa de Josué é para todo o povo de Deus, no passado e hoje, que somos nós. Qual era a promessa que Deus fez para Josué? Nunca te deixarei, de modo nenhum eu te desampararei. Davi sabia que Deus estaria com ele todos os momentos. Davi sabia disso, gente, ele sabia disso. É porque a palavra de Deus dizia essas coisas, e ele acreditava na palavra de Deus. Então, um dia, Davi ficou sabendo que o gigante estava afrontando o povo de Deus. E o que Davi fez então? Ele foi lá, queria enfrentar o gigante, queria lá acabar com o gigante. Ele foi lá falar, vou acabar com esse gigante. Aí ficaram sabendo, até os irmãos dele reprovaram ele. Onde você viu? Um moleque de nada, volta lá para cuidar das ovelhas, né? Olha para você ver, né? Às vezes até as pessoas que deviam nos estimular, né, a crescer, andar para frente, às vezes acabam desestimulando, né? Por isso que eu sempre falo, gente, você não pode dar bola para a opinião de ninguém. Você tem que dar bola para a opinião de Deus. Você tem que dar crédito porque Deus fala, não porque os outros acham da sua vida. Se você ficar pensando no que as pessoas acham de você, você não vive.
Porque as pessoas são a maioria é muito negativa, invejosas inclusive. Quando você fala de crescer, tem gente que não vai gostar de ouvir você falar que vai crescer. Sabia disso? É assim. A maioria das pessoas quer que você fique para baixo. São poucas pessoas que se alegram de verdade com o teu crescimento. A maioria das pessoas, quando você está, vamos dizer, na lona, né, na sarjeta, sofrendo que nem um cão sem dono, as pessoas gostam de você, porque você é um coitado, né? Ah, meu amigo, é isso aí, estamos juntos, né? Junto na miséria, junto na derrota. Olha que derrota, né? Mas quando você começa a se destacar, porque você se esforça, você ora, você busca, começa a crescer, você começa a se destacar dos outros, né? Ah, pensa num bando de inimigos que se arruma de graça, porque as pessoas não gostam de ver você crescer, as pessoas não gostam de ver você desenvolver, vão criticar você. Aí de repente você sai daquela vida costumeira que a maioria tem da derrota, né? Aí você começa a crescer, começa a ganhar uma grana, compra um carro, compra uma moto, compra um terreno, compra uma casa, começa a se vestir melhor, né? Começa a dar uma qualidade de vida para a tua família. Ah, aquele povo invejoso começa a perguntar: nossa, como é que está arrumando tanto dinheiro assim, né? O povo não trabalha, não economiza, não rala, não ora, não busca Deus. Mas quando você faz tudo isso, eles não vê. Eles só vê que você está conquistando. Aí começa a falar, né? Ah lá, deve estar roubando, deve estar vendendo droga, deve estar traficando, vai ver, né? Porque não é assim que o povo, gente, o povo sem Deus é só pela misericórdia de Deus, né? Povo linguarudo, bocudo, mentiroso, é assim, invejoso ainda por cima. Mas a gente não pode ter raiva de ninguém, a gente tem que orar por esse povo, porque eles também precisam de Deus. Mas só para você entender, é assim. E se você ficar pensando no que os outros vão pensar ao teu respeito, você não cresce. Deixa a opinião dos outros para lá, pensa na opinião que Deus tem a teu respeito, porque é isso que Davi fazia. Ele não ficava pensando na opinião de ninguém, ele pensava na opinião de Deus sobre ele. E eu vou dizer mais para você, não importa qual seja o ser humano, para confiar no poder de Deus, você vai ter que virar as costas para a opinião de todo mundo, e vai ter que confiar somente no que Deus fala. É fácil? Não, não é fácil no início, porque tudo vai contra você, inclusive a sua própria carne, o seu próprio raciocínio. O seu corpo, por exemplo, vai ter sintomas. Os sintomas do teu corpo vão dizer: você está doente, você tem tal problema. O exame médico também vai constar. O médico, fazendo a análise dele, vai dizer: você está doente. As pessoas vão ver na tua cara o teu mal-estar. Mas aí você vai na palavra de Deus e fala assim: ó, você não vai ser curado, já foi curado. Jesus já carregou essa praga no corpo dele. Essa doença não te pertence. A Bíblia fala isso, gente. A doença que Jesus já levou não te pertence. O que te pertence é a cura que ele trouxe para você através da obra da cruz dele, que ele fez no Calvário. Através da obra que Jesus fez no Calvário, ele trouxe cura para você, não enfermidade. É isso que Deus fala. Agora você tem que se apegar nisso. Então, às vezes a pessoa passa por problemas assim. Às vezes não é de enfermidade, é problema na família, no casamento, mas para todas essas áreas, Deus tem uma promessa, gente. É nisso que a gente tem que se apegar, como Davi fez. Ele se apegava nessas coisas, no que Deus falava, ele se agarrava naquilo. E Deus falava na palavra dele: você pode todas as coisas. Veja, você pode. E quando Davi, voltando no assunto do Golias, ele quis enfrentar o Golias, o rei chamou ele lá. Escuta aqui, menino, você quer enfrentar o homem lá? Não vai dar. Por que não, rei? O homem é treinado em guerra, olha o tamanho dele, ele é grande, forte, nenhum dos nossos consegue enfrentar ele. Você, menininho aí, adolescente, vai enfrentar? E Davi então, gente, ele começa a mostrar a fé que ele tinha. A fé que Davi tinha era a fé que nós devemos ter. Mas a fé que Davi tinha era baseada sempre no que Deus dizia na sua palavra escrita. Palavra escrita, não é revelação, bobagem por aí que você escuta, não. Palavra escrita, essa é a legítima revelação. Tudo isso que eu estou falando para você, de poder, de conseguir, né? Deus promete na sua palavra. Então, Davi acreditava tanto nisso, que quando o rei disse: você não vai conseguir, Davi falou assim: escuta, rei, quando eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, uma vez apareceu um urso, outra vez apareceu um leão. Eles pegaram as ovelhas com a boca e saíram correndo. Eu corri atrás, peguei o leão, arranquei a ovelha da boca do leão
e matei o leão de mãos limpas. Com o urso foi a mesma coisa. Com esse gigante vai ser a mesma coisa. Porque o mesmo Deus que me capacitou a matar o leão para defender as minhas ovelhas, que me capacitou a defender as minhas ovelhas da boca do urso, também vai me capacitar a vencer esse gigante. Amém, pessoal? Está entendendo? Gente, aí eu pergunto para você que está aqui, a tua boca está cheia dessa fé? A sua boca abre, ela se abre para externar a sua fé dessa maneira? Você é capaz de falar, o mesmo Deus que me guardou até agora vai me capacitar a vencer, a pisar, a amaldiçoar esse câncer. Vamos supor que alguém esteja com câncer, né? Tomara que ninguém esteja aqui em nome de Jesus, mas se tiver, você pode falar, em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse câncer vai cair por terra agora, mas falar com confiança, com a boca cheia, entendeu? Porque a boca da gente, ela só fala o que tem no nosso coração. É assim. Tudo que sai pela sua boca é o que está no seu coração, é a sua fé. Outro dia eu falei aqui, né? O que você vai ter na vida? Você vai ter a sua fé. Quer dizer, o que a sua fé diz. Só que na maioria das vezes, você escuta os crentes falarem assim: já venci essa praga desgraçada aqui, esse câncer amaldiçoado, já venci. Você não escuta. Você escuta sempre assim: ai, ore por mim, estou com medo. Ore por mim, porque eu não sei o que tem, estou desesperado. Você, ai meu Deus do céu. Gente, uma reclamação só. E olha, são pessoas boas, viu? Agora, pessoa boa não significa pessoa de fé. Tem que ser os dois, né? Tem que ser bom e tem que ter fé. Mas geralmente a gente sabe que a pessoa está sem fé. E o duro é que só com a bondade você não recebe a bênção, viu? É pela fé que você recebe. Tudo que você recebe é pela fé. Não é isso que o Tiago fala? Ele fala assim, ó: se você precisa de alguma coisa, peça a Deus, que dá livremente, mas peça com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Vai para lá, vem para cá, não tem firmeza, né? Aí ele fala assim: se a pessoa é assim, nem imagine que vai receber do Senhor alguma coisa, porque não vai. É assim, entendeu? Então é pela fé que você recebe. Você pode ser uma pessoa boa, mas não é a bondade que toma posse da vitória. É a fé, é a certeza no que Deus falou. É isso que toma posse da cura milagrosa, da libertação milagrosa, da porta de emprego aberta, da solução para o teu casamento, da libertação dos teus filhos, do batismo no Espírito Santo. É essa fé. E repito para você, olha, eu preciso insistir nisso. A maioria dos crentes não tem essa fé. Não estou dizendo, algumas pessoas têm, mas a maioria infelizmente ainda fala em termos de dúvida. Não fala que nem Davi: assim como Deus me deu o leão e o urso, quer dizer, entregou nas minhas mãos e acabei com eles, eu vou acabar com esse gigante. As pessoas não falam assim. As pessoas não falam: eu vou acabar com essa inflamação aqui, eu vou acabar com essa infecção em nome de Jesus. Esse caroço aqui não aceito, não vai ficar, vai secar e vai dizer: caroço, eu te amaldiçoo em nome do Senhor Jesus. Não falam. Infelizmente: eu tenho uma pedra aqui, pastor, eu tenho uma pedra, eu tenho isso. A pessoa já confessa. Quer dizer, muitas vezes, por favor, quando eu brinco assim, né, não estou ofendendo ninguém, é só para você entender. Quando a pessoa é novinha na fé, então ela não sabe, então ela tem que ser ensinada, né, como você está aprendendo aqui agora. Então tem que ensinar: a bênção já é tua. Você tem que, para começar a tomar posse da vitória, você tem que confessar a tua fé, e a tua fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Então você tem que estar aprendendo. Mas o duro é que muitas vezes o crente é velho, escuta na igreja a mesma coisa já faz anos, mesmo assim parece que entra por aqui e sai por aqui, não acredita. E quando fala a coisa certa, ainda fala forçado. Tem que falar assim, né, pastor? Melhor você não falar nada. Isso é uma ofensa para Deus. O que eu tenho que falar, eu tenho que falar do meu coração. Eu não tenho que ser forçado a falar, porque a fé verdadeira, ou seja lá qual for a fé, o que sai pela tua boca naturalmente é o que tem no seu coração. Se você fala: eu estou doente, você está acreditando nisso de todo o seu coração e vai continuar doente. Mas se você naturalmente fala: glória a Deus, eu estou curado pelas feridas de Jesus, acabou, essa é a tua fé. E assim vai ser, você vai ter o que a tua fé diz. Nós vemos isso com Davi, gente. Ele estava dizendo: eu vou acabar com esse gigante. Ninguém acreditava nele. Até o rei falou assim: então pega a minha armadura e põe.
Aí o Davi tentou pôr a armadura do rei, mas Davi era pequenininho em comparação com o Saul. O Saul era o mais alto de Israel, era uma cabeça mais alta que o povo, grandão. A armadura foi feita sob medida para ele. Quando o Davi pôs aquele monte de coisa lá, ficou tudo meio jogando assim. Nossa, que treco, isso aqui vai me atrapalhar, né? Atrapalhar, né? Então, eu não vou vestir isso aqui não. Eu vou lá e eu vou em nome do Senhor. Aí o rei falou, então tá bom, eu já vi que eu não vou conseguir convencer você de não ir. Então vá, que o Senhor te abençoe. E o Davi foi. E quando o Davi então chega no campo de batalha, ele vê lá o gigante Golias, todo pomposo, orgulhoso, dono de si, né? Como quem diz assim, né? Apontando para o povo de Israel ao longe, assim, ó, não tem homem aí não tem macho, né? Tudo mariquinha, antigamente falava mariquinha, né? Tudo mulherzinha, mariquinha, né? Tudo falava assim, né? Aí, quando os moleques queriam provocar o outro, chamava de mariquinha. Então, imagina o gigante Golias falando assim, aí não tem homem nada, um bando de covarde, olha aqui sou eu, e ninguém se atrevia a reagir, gente. Aí chega Davi, entre aquele monte de soldado, aquele rapazote chega lá saindo no meio, com um embornalzinho, um pedaço de pau na mão de pastor, né? aquele cajado de pastor, um pedaço de pau na verdade, né? Um embornalzinho cheio de pedrinha, chega lá uma certa distância do Golias. O que Golias fala para ele? Ele fica espantado. O Golias estava esperando um soldado, e chega o molecote. Olha o que o gigante falou. Gente, interpreta essas palavras do gigante como as palavras de Satanás, quando ele tenta colocar medo em você, tá? É a mesma coisa. Isso aqui está para o nosso ensino. O diabo fala igual o gigante fala. Na verdade, o gigante falou igual o diabo está mandando ele falar, né? Então, o espírito do medo é o mesmo. Vamos ler o que o gigante falou para o Davi, assim que eles se encontraram no campo de batalha. Olha aí, versículo de número 42. 1 Samuel 17:42 diz assim: olhando o filisteu aqui é o gigante, tá? Filisteu é a raça que ele pertencia. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o que o gigante fez? O desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa, olha para cá, aparência, não é isso? Sim ou não? Como é que o Davi era? Moço ruivo, vermelhinho, né? Pelo vermelho, né? E de boa aparência. Quer dizer, não era uma pessoa assim, que quem olhasse falava, o que esse moleque está fazendo aqui? Como quem diz, está cheirando a leite ainda, né? O que esse rapazinho quer comigo aqui? Desprezou. Você sabe, o diabo é assim. Ele estava usando o gigante para colocar medo em Davi. Veja, o Satanás, que inspirava o gigante, ele sabia que Davi confiava em Deus. Então ele usou o gigante para tentar fazer Davi ficar com medo. Porque imagina a cara do gigante, né? Como olhou para o... quer dizer, está um lixo aí perto de mim, isso aqui não é nada, né? Para ver se intimidava o Davi. É assim. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, alguma coisa ruim, uma notícia ruim que chega, né? Olha, teu filho está vendendo droga. Tomara que não, né, gente? Mas às vezes, infelizmente, acontece. Olha, eu vi teu marido com a outra. Olha, eu vi tua mulher com outro. Olha, o fulano lá está fazendo macumba contra você. Ele falou para mim que quer roubar o teu posto de trabalho, quer pegar o teu lugar na firma. Ou então ele só não vai com a tua cara, não quer que você fique na firma, está fazendo macumba contra você. Sabe o que é isso? Às vezes você vai no médico até, né? O médico faz o exame, pede o exame, dá o diagnóstico. Veja, o médico não tem nada de mal contra você, tá? Ele está apenas mostrando, mas indiretamente, se o médico fala assim, ó, você está com câncer, você está com essa doença ou aquela, já é uma afronta de Satanás. O médico, coitado, não tem nada a ver com isso, tá? O médico é apenas o mensageiro. Mas, por trás disso, no mundo espiritual, está o diabo te afrontando, colocando medo em você. Entendeu? Então, quando acontecem essas coisas, é o diabo tentando mostrar para você que ele é mais forte, que ele vai derrotar você, que ele vai pisar em você. É assim, que você vai morrer dessa ou daquela doença, que você não vai conseguir restaurar seu casamento, que você não vai conseguir
solucionar o teu problema financeiro. Gente, é uma ameaça atrás da outra, mas tudo isso é ameaça. Você não pode cair nesse golpe. E aí, quando o gigante olhou Davi, o desprezou, né? Não levou em conta a fé de Davi, sim a aparência dele, ele fala o seguinte, leia comigo por favor. Olha o versículo de número 43. Lembra que Davi estava com um pedaço de pau na mão? Olha aí, ó, 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi. O que o gigante falou a mais para o Davi? Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha para cá, por favor. Veja, quando Davi chega perto do gigante, o gigante já olha, despreza. E quando o gigante vê o Davi com um pedaço de pau na mão, fala: escuta, eu sou cachorro. Eu sou cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau? Porque antigamente era assim, né? Antigamente tinha mais cachorro solto na rua, né? Às vezes você passando por algum lugar, você sabia que tinha um cachorro mau lá, né? Você já pegava um pedaço de pau para ficar prevenido, né? Se o cachorro viesse em cima de você, dava paulada nele, né? Se não tivesse pau era pedra, né? E se não tivesse pedra nem pau era o chute, né? E tinha cachorro que era difícil, vinha direto na canela, né? E é assim. Então o gigante fala: escuta, eu sou cachorro para você vir com paus, para você vir com pedras para mim? E o gigante começa a amaldiçoar o Davi, começa a falar um monte de coisa ruim para ele. É assim, falar coisa ruim para ele. Gente, o diabo fala coisas ruins para nós o dia todo, seja direta ou indiretamente. Ele usa as pessoas para trazer notícia ruim, ele usa as pessoas para falar mal da gente, ele usa situações para fazer a gente pensar em coisas ruins. Lembra sempre disso. Por trás de tudo isso, gente, tem o dedo de Satanás. Então, o que você vai fazer numa situação dessa? Estou repetindo para você. Você vai fazer igual Davi fez e falar igual Davi falou. Diante de todas essas ameaças que você ouviu o gigante falar, porque você não pode impedir o diabo de falar, né? Mas você pode responder à altura, aliás, mais alto do que ele, né? O que Davi falou? Leia comigo o versículo de número 45. Olha aí. Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante, né? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Gente, olha para isso aqui, é a fé falando. Não é Davi falando, é a fé falando isso aqui. Você vê como é que ele fala? Gente, o gigante era enorme perto dele. O gigante estava com espada, com lança. Davi não tinha nada na mão, nós temos umas pedrinhas ali, e um pedaço de pau que nem usou. Veja que ele fala de uma maneira que nem o rei de Israel, o Saul, tinha capacidade de falar. Você vem contra mim com espada e com lança? Pois eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Vou cortar tua cabeça, vou jogar no arraial dos filisteus, e vou dar a tua carne que vai ficar para os bichos comer, porque eu vou te vencer, e todo esse povo vai saber que tem Deus em Israel, e que é o Senhor que salva. Gente, que palavra, né? Sabe, tudo isso estava no coração de Davi. Sabe por que Davi falou isso? Tudo isso aí estava no coração dele. Ele falou naturalmente, ele não falou forçado, não ficou pensando que ia falar, não, ele falou naturalmente, porque o coração dele já estava cheio das coisas de Deus. Está entendendo? Por isso que eu falo sempre para você, olha, você precisa encher o teu coração com a palavra de Deus. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, todas as vezes que Jesus era tentado,
Como é que o Senhor respondia para Satanás? Está escrito. Quer dizer, por conhecer a palavra de Deus, ele falava aquilo que estava escrito. E o diabo não conseguia ter lugar na vida dele. O diabo tentou, até que não conseguiu, foi embora. E assim hoje também. Quando Paulo fala assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como é que você resiste ao diabo? Você pensa que é no muque? Não. Você resiste na fé. A fé da palavra de Deus. Entendeu? Você resiste na fé. O diabo diz, você vai morrer. Aí você fala assim, eu vou viver em nome de Jesus. Aqui eu sempre relembro, né, o caso da irmã que tinha isso há muitos anos. Hoje o menino está grandão, tudo, né? De vez em quando ela manda uma foto dele para ver como é que está enorme, né? Nasceu desse tamanico aqui, ó, 5 meses eu acho. Parecia uma coisa. Fui ver no hospital, minúsculo. Eu sabia que era um bebezinho, mas dava até dó, transparente. Aquelas veias aparecendo tudo, né? E quando nasceu, antes de nascer, os médicos já avisaram, olha, pode morrer os dois, a mãe e o bebê. Se salvar, vai salvar a mãe. O bebê não vai viver. Ela, a avó vindo aqui na igreja, pedindo oração. A gente instruiu ela, né? Chega lá, estava no Mogi Guaçu. Chega lá em Mogi Guaçu, coloca a mão onde o bebê está lá e fala, em nome de Jesus, o meu Deus dá vida e vida com abundância. Ele vai viver e não vai morrer. Todo dia ela fala, e milagrosamente o garotinho nasceu. Milagrosamente nasceu. Nem a mãe morreu e nem o bebê. E quando vieram para cá, aí fizemos oração, o médico falou, ó, nasceu, mas não vai viver, né? E a mãe e a avó principalmente, lutando em oração ali, repreendendo o mal, né, como ela aprendeu aqui na igreja, até que passou aquela fase, o perigo de morte acabou, e hoje o menino está enorme, grandão, sabe? Até hoje, né, mandaram uma foto para mim aí, só para lembrar, porque eles ficam gratos, né? Na verdade foi Deus que fez, a gente só instruiu. A gente só guiou, o pastor é para guiar, né, a fé da pessoa. A gente apenas, ó, faça isso, vai por isso, assim. O pastor é um guia, tá? Como a Bíblia chama, né? O pastor de ovelhas guia as ovelhas no caminho da comida, no caminho da água limpa, para dormir, para ficar protegido. E o pastor, espiritualmente falando, é assim. Ele guia os membros, né, na palavra de Deus, para o membro saber como se portar. Então, mas a mãe, a avó principalmente, não teve essa vitória grande devido à fé que ela teve. Ela chegava lá e não falava outra coisa, o meu neto vai viver e não vai morrer, porque o meu Deus dá vida e vida com abundância. Aonde está essa passagem mesmo, gente? João capítulo 10, versículo 10. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Se você estiver com o coração cheio da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, na hora certa, ele faz você lembrar a palavra certa para proferir aquela palavra naquele momento, e aquela palavra que tem poder, vai derrubar o gigante, não importa o tamanho dele, mas que derruba. E a história, o restante da história você sabe, né? O Davi então, conforme o gigante vinha se aproximando dele, Davi tira uma pedrinha, põe na funda, gira aquilo ali com força, aquilo tem uma velocidade, né? É mais forte do que estilingue. Né? Tem versões que falam estilingue, não era estilingue, tá? Não era. Essas versões modernas, tá certo, elas facilitam para dar uma noção, né? Mas não era estilingue, era funda, uma tira de couro que dá mais velocidade de pressão do que estilingue. Girou, mandou. A pedra bateu na testa do gigante, ele caiu desmaiado. Depois que ele desmaiou, o Davi correu até lá, tirou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. Tá? A pedra deve ter batido. Aqui, quando a pessoa faz força, já reparou? Quando ela faz muita força, né? Às vezes está com o intestino travado, vai no banheiro, né? Sabe, aquelas veias, estufa aqui na testa, né? Tem quem tem intestino com falta de água, viu, gente? Isso aí é falta d'água, viu? Bebe bastante água por bastante tempo que normaliza o intestino. Então, às vezes pode ter sido que a pedra bateu naquela veia, parou de circular o sangue. Quando para de circular, a pessoa desmaia, né? Ele aproveitou e matou, mas foi do jeitinho que ele falou. Veja aqui, ele só teve o que a fé dele falou. Tá vendo? Ele teve o quê? Aquilo que a fé dele falou. Lembra quando Jesus curou 2 cegos? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Vocês creem que eu posso fazer isso? Cremos. Se o Senhor tocar em nós vamos ser curados. Jesus fala assim, ó, seja feito conforme a fé de vocês. Foram curados. Passem a enxergar. E passaram a enxergar, porque a fé deles era essa: se ele tocar em nós vamos ser curados. Entendeu? Você só vai ter o que a sua fé diz. Mas infelizmente, muitas pessoas
não tem a fé, ou pelo menos a fé nas promessas de Deus. Tem a fé nos sintomas, tem a fé na opinião dos outros, né? Eu vou morrer, vai mesmo. Não tem, é a sua fé. Você está falando porque essa é a sua fé. Tudo que você fala é a sua fé, seja de bom ou seja de ruim. Porque tem fé na coisa ruim também, né? Eu tenho certeza que eu estou com câncer. Pode preparar que vai mesmo, né? Porque você está falando que porque é a sua fé, né? Às vezes a pessoa vai no médico, dá no exame lá, né? Eu sabia que eu tinha. Claro que sabia, porque você passou tendo fé nisso. Então, como é que você faz para evitar isso? Tira o pensamento errado, coloca o pensamento da palavra, enche o coração com a palavra de Deus e começa a declarar essa palavra. A palavra tem que ser falada, não pensada, tem que ser falada. Pronuncia, como Davi fez. E assim vai ser com você. Só para encerrar aqui, você se lembra também que esse mesmo Davi foi quem escreveu o Salmo 23, sim ou não, gente? Como é que o Salmo 23 começa? Fala para mim em voz alta, vai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está vendo aí? Ó? Veja, Davi era o mesmo Davi, o pastor de ovelhas, desprezado pelos irmãos, por todo mundo. Mas qual é a palavra dele? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja que ele começa declarando a palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fico muito triste às vezes vendo um crente que diz que acredita na palavra de Deus, né? Ele começa a falar, então ora por mim, porque eu estou apertado. Só de você falar que está apertado, já mostra que essa é a tua fé. Não, mas estou apenas dizendo o que está acontecendo. Sim, sem dúvida. Só que Jesus também via coisas acontecendo e não falava aquilo. Você está entendendo o que é a fé, gente? No fundo, quando você, na frente dos outros, fala que crê, eu creio porque é assim, assado, mas no particular, porque está acontecendo isso, porque eu estou com uma doença, então, é porque você, mas não pode falar? Não. Se você quer ser milagrosamente curado, não, você pode até falar, estou passando por um problema, mas a vitória já é minha, porque a palavra fala isso, beleza, acabou, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu não estou dizendo que você não possa. Por exemplo, você está com um problema, você vem conversar com o pastor, então você tem que expor o problema, né? Pastor, apareceu um caroço aqui. Beleza, vamos orar para repreender essa desgraça aí. Porque bênção não é uma desgraça, né? Agora, se você falar, pastor, eu tenho um caroço, eu tenho uma doença aí, então eu vou ter que te ensinar, olha, essa doença não é sua porque Jesus já levou. Ou se você é um crente velho, eu vou ter que dar um pito em você, porque quanto tempo que você vem fazer na igreja? Quanto tempo está na igreja? Tem que aprender, filho. Como é que vai fazer desse jeito, né? Então, você presta atenção. É que nem aquele professor chato com o aluno que não presta atenção, né? Então é assim, veja aqui, tudo começa com o teu coração cheio da palavra de Deus, e você vai ter que externar essa fé através dos seus lábios, através da sua boca. Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no versículo 4, o que ele fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Quer dizer o quê? Medo de nada, né? Nada. E ele explica o porquê que ele não tem medo de nada. Por quê? Porque tu estás comigo. Como é que ele sabia que Deus estava com ele? Porque ele sentia. As pessoas, elas se baseiam muito naquilo que sentem, né? Deus está aqui. Por quê, irmão? Eu estou sentindo um arrepio, eu estou arrepiando tudo. Deus está aqui. Mano, o que é isso? Onde é que você está vivendo? Que mundo você está vivendo? Nenhum lugar da Bíblia fala isso. Deus está aqui com arrepio ou sem arrepio. Por quê? Porque ele disse na palavra escrita dele que estaria. É por isso que eu sei que ele está aqui, não é porque eu estou sentindo nada. Eu sei que ele está aqui, porque está escrito aqui, ó, 2 ou 3 reunidos em nome dele, no meio de nós ele está. Acabou. E se eu não sentir nada, ele está aqui porque a palavra diz que ele está aqui. Você está entendendo, gente? É isso, essa é a questão. Davi sabia que Deus estava com ele, não porque ele sentia alguma coisa, mas porque ele conhecia um pouquinho da palavra de Deus, e aquilo estava no coração dele. Então ele fala, para que eu vou ter medo, se o meu Deus está comigo? Eu posso até passar, gente, a gente passa mesmo, tem momentos na vida da pessoa, isso tanto faz como crente, descrente, não importa, que a gente passa por momentos difíceis, sim ou não, gente? Momentos tribulosos, a gente passa, mas nós vivemos nesse mundo. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. Então momentos difíceis podem acontecer na nossa vida, o inimigo pode atacar violentamente, um monte de coisa. Então tem momentos que a gente está passando,
que até parece o vale da sombra da morte, de tão difícil que é. Mas não importa se seja o vale da sombra da morte, o vale da sombra não sei do que, né? Porque eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quer dizer, eu vou ter que passar pelo vale, mas sem medo, porque sem medo, no vale, eu posso vencer os inimigos. Por que que fala vale da sombra? Porque o inimigo se esconde, ele fica às ocultas, mas não importa, se Deus está comigo, Deus é luz, Deus mostra onde está, e Ele me faz pisar em cada inimigo, em cada demônio, em cada ser maldito, para que eu possa chegar do outro lado com a minha vitória, a minha bênção e o meu milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, quem tiver algum tipo de enfermidade, qualquer que seja, vem aqui na frente do altar, por favor. Se você falar assim: pastor, eu não estou enfermo, mas tem alguém na família que está, posso ir na frente aí, interceder pela pessoa, representar a pessoa? Pode vir. Ah, meu filho está lá com problema na perna, vem aqui então interceder por ele. Ah, meu pai está lá no hospital, pastor, deu um treco no coração dele, lá, vem aqui, vamos interceder por ele também. Pronto, já, feche os seus olhos então. Você ouviu a palavra de Deus, tá? Então você vai falar com Deus. E também eu gostaria muito que você entendesse o seguinte: você pode repreender o mal que está aí. Você não é obrigado a aceitar essa praga. A Bíblia fala isso, tá? A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que você não tem que aceitar nenhum tipo de doença nem enfermidade. A revelação bíblica é assim, gente, tá? Agora acredita nisso que eu estou dizendo para você. Você que está aqui na frente principalmente, que veio buscar pela cura. Doença não é coisa de Deus, não é coisa para você. Reaja e manda embora mesmo, sabe? Repila, né? É estranho o verbo, né? Mas é o certo. Repila essa praga do cão. Fala, não aceito, porque já aprendi na palavra que não me pertence. Eu não quero isso aqui. Jesus já pagou o preço por mim. Eu não vou pagar de novo, e nem teremos condições de pagar mesmo, né? Mas Jesus já pagou, então receba aquilo que o Senhor já fez por você, tá bom? E se você estiver orando por qualquer outro motivo, mesma coisa. Ah, um problema no casamento, então usa a autoridade espiritual, né, para o mal sair do seu casamento e etc. aí. Feche os seus olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por poder agora invocar o teu poder sobre cada pessoa aqui presente, para que cada pessoa aqui presente, meu Pai, seja liberta da opressão de Satanás, seja liberta de toda maldição, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Pai, eu invoco o teu poder sobre aquela mulher, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu repreendo essa maldição, em nome de Jesus Cristo, no baço. Seja amaldiçoado câncer do inferno, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que tiver naquela vida, eu mando, sai agora, em nome de Jesus, sai agora e não volte mais. Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu invoco o teu poder sobre aquela vida, em nome de Jesus, sobre essa também, e toda enfermidade que há seja repreendida em nome de Jesus. Todo mal que houver, sai agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Toda maldição que há, eu mando, sai dessa vida agora. Dor, doença, enfermidade, sai, em nome do Senhor Jesus. Toda praga do inferno, eu mando, sai, doença, sai, enfermidade que houver, sai, nela ou em alguém da família. Em nome do Senhor Jesus, eu mando toda a enfermidade, sai agora, vai embora, sai agora. Todo mal que há, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, toda maldição, enfermidade, todo mal, toda dor, todo sintoma de dor, doença, sai dessa vida em nome de Jesus. Todo mal que há, sai agora. Todo mal seja curado em nome de Jesus de Nazaré. Eu mando todo mal que houver nos joelhos, seja repreendido agora. Artrose, artrite, desgaste, em nome de Jesus eu mando, sai agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu mando a toda maldição seja quebrada agora, da enfermidade que há, em nome de Jesus Cristo, nessa vida, o espírito de doença que há, enfermidade que há, eu mando em nome de Jesus, agora sai, demônio, sai agora em nome de Jesus, e não volte mais. Todo mal que há, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu exijo agora, todo mal que há, sai, seja repreendido toda dor, todo mal, em nome de Jesus, sai agora, todo mal que atormenta, em nome de Jesus de Nazaré. Quebra osso, sai, em nome de Jesus. Agora, seja curado em nome de Jesus de Nazaré. Toda enfermidade que acha quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Todo mal caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Toda enfermidade que há neste corpo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés.
em nome do Senhor Jesus de Nazaré, artrite, artrose, problema circulatório, todo mal que houver no corpo dessa mulher, no coração, qualquer que seja a maldição, eu quebro em nome de Jesus, e eu mando, sai, enfermidade, vai embora, seja curada agora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda maldição quebra agora em nome de Jesus de Nazaré. Encosto que tiver na vida dela, o encosto maldito que tiver na vida dela, em nome de Jesus agora, espírito da morte, sai, desencosta agora, em nome de Jesus, eu te mando, sai agora todo mal, e não volte mais, Pai, em nome de Jesus Cristo, também sobre essa vida eu invoco o teu poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sintoma de depressão, angústia, eu mando, sai agora desse coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal que atormenta, que atrapalha, em nome de Jesus, eu mando, sai doença, sai enfermidade, fraqueza, toda maldição seja repreendido em nome de Jesus, e sai agora em nome do Senhor Jesus. Por favor, coloque as duas mãos sobre a sua cabeça, se for possível. Põe as duas mãos sobre a sua cabeça, se você puder, por favor. Pronto, fala assim comigo, olha, em nome do Senhor Jesus, na minha vida, eu não aceito nenhum mal, e toda obra de Satanás, eu rejeito, e eu ordeno, no nome do meu Senhor Jesus, vai sair agora, vai sair agora, vai sair agora, e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora você vai mandar sair em direção à porta que está atrás de você, tá? Com fé, na última vez que nós falarmos em nome de Jesus, manda embora, vai. E em nome do Senhor Jesus, sai todo mal e não volte mais. Levanta as mãos para o céu. Agora, por favor, fala assim comigo: obrigado, meu Deus e Pai, pela resposta, pela bênção, pela cura. Eu te agradeço, porque o Deus que honrou Davi é o Deus que está me honrando aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pessoa que está aqui, quem que estava com problema físico aí saiu agora? Tem alguém? Ronaldo, o que o senhor tinha? Na minha faz uma semana, né, bem? Eu nunca tive dor nas costas que nem eu tive. Doeu muito a coluna essa semana? Fui eu. Sou do nada. Do nada. Ficou a semana inteira doendo. Bem, cadê a dor? Sumiu. Sumiu? Essa dor nem tomou Doril, hein? Então, hein? Acabou tudo, meu Ronaldo. Mexe aí, faz um movimento aí. Nem sei. Não. Esse movimento com o braço. Não, eu. Acabou tudo. Acabou tudo. Graças a Deus, né? Se você orou por outra pessoa, você tem que pensar assim, ó. Na Bíblia tem caso de pessoas que intercederam por outras e Deus honrou. Então, se você orou por outras pessoas, acredita na oração que você fez. Não desconfia. Dá graças a Deus, tá? Não importa o que você escute, o que você pensa. Você tem que pensar assim, ó. Se Jesus falou para eu pedir com fé e eu pedi, eu creio que já recebi em nome de Jesus. Não fala que vai receber, tá? Até porque Jesus fala assim, ó. Você tem que acreditar que recebeu. Essa é o que é fé? É certeza daquilo que você não vê, né? Então, se você pediu e tem certeza que recebeu, você não precisa ver agora, né? Você tem que apenas acreditar, tá? Então, se você crer primeiro, você vai ver depois, tá? Se você for querer ver primeiro para depois acreditar, não é fé. Então, acredita que Deus te respondeu agora, tá? E os sinais vão acompanhar você. Amém, pessoal?